Aí, os Estados Unidos estão tentando impor sanções contra a Rússia no Fórum Econômico que é o G20. G20 é uma reunião das 20 maiores economias do mundo. E nas 20 maiores economias do mundo temos Rússia, China, Brasil. O Bolsonaro, inclusive, foi lá em novembro no último encontro do G20. Passou vergonha lá em Roma. Tá, aí olha só. Os Estados Unidos tentaram, estão em tratativas ainda para o encontro que vai acontecer em novembro. Em novembro, lá na Indonésia. E aí vai ser na ilha de Bali. Aí eles estão nas tratativas, os Estados Unidos falaram, olha, a gente tem que fazer uma nota de repúdio contra a Rússia e começar a organizar boicotes contra a Rússia. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que a Arábia Saudita, China, Índia, o Brasil se absteve, mas ficou do lado desses países. E alguns outros países disseram, não, aqui é um fórum econômico. Aqui não é um fórum para a gente ficar discutindo ação de guerra e sanções. Aqui é um fórum para a gente discutir como melhorar a economia mundial como um todo. E não como piorar, porque essas sanções vão fazer o petróleo aumentar e várias coisas vão aumentar. Não, aqui é para a gente discutir como melhorar todos juntos. Pronto, deu um racha no G20. Os Estados Unidos começaram a peitar a China e falar ou a China começa a tomar uma atitude ou a China também será alvo de sanções. Eu falei isso aqui quando? 21 de fevereiro, bem antes da guerra. Eu tô falando isso aqui, ó. As sanções vão se aplicar também à China. Aí muita gente falava, Thiago, não, que os Estados Unidos dependem da China. Só que eles não aplicam sanção em tudo. Apenas nas coisas que eles não dependem, apenas para danificar a outra economia. Só que o que eles não estão prevendo, ou estão prevendo e estão fazendo isso de propósito, uma estratégia bem suicida, é o quê? É que o outro lado também vai aplicar sanções aos Estados Unidos e que a economia deles também será muito, mas muito danificada. É por isso que você vê a grande mídia promovendo russofobia e já vão promover sinofobia, que é a fobia contra os chineses, cada vez mais. Por quê? Porque isso vai justificar a pessoa pagar a gasolina mais cara da história, a pessoa pagar os preços mais caros da história nos mercados no mundo inteiro. Por quê? Porque a gente odeia os russos. Porque a mídia diz que a culpa é do Putin. Não é do meu presidente aqui que está impondo sanções ao povo da Rússia que não tem nada a ver com a guerra. Não! Isso faz os preços aumentarem. Não! A culpa é do Putin. Olha só o que está acontecendo aqui. Enquanto isso, eu vou te explicar por que é tão importante a ação de Irã, Venezuela e da Arábia Saudita e onde fica o Brasil nisso tudo. Ó, primeiramente, sobre o preço do petróleo. O petróleo está aumentando de preço. Aí o Bolsonaro, ele tá desesperado com isso. Ele tá falando que o preço alto do petróleo é a culpa da nossa gasolina estar tão cara. Não é. Não é. Eu mostrei aqui no vídeo anteontem que entre 2010 e 2015 o petróleo esteve na faixa dos $140 o barril. E a gasolina aqui no Brasil custava entre R$ 2,50 e R$ 2,80. Hoje o petróleo custa 115. Tá mais barato. Só que a gente tá pagando R$8. Eu expliquei aqui que é para dar lucro para os acionistas da Petrobras. Só que sobre o preço do petróleo, olha só o que aconteceu. Os outros países, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, eles precisam do preço do petróleo mais baixo. Por quê? Porque eles importam muito da Rússia. E aí, eles parando de importar da Rússia, o que acontece? O preço dos outros petróleos que não o russo tende a aumentar. E é isso que está acontecendo. Aí isso vai escalando a inflação nesses países. Só que tem uma coisa, o petróleo, você deve ter sido ensinado na escola ou ensinada sobre livre mercado, que é o quê? Lei da oferta e da procura. Então, o petróleo não funciona como livre mercado. E quando alguém fala de livre mercado no petróleo, tá mentindo para você. Você está sendo enganado se você acha que existe livre mercado. Aliás, não só em petróleo, mas em quase qualquer coisa. Existe uma coisa que se chama cartel. Sabe o que é cartel? Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina que tem uma ilha. E aí nessa ilha, todo mundo lá bebe cerveja. É uma ilha lá. Toda a cerveja da ilha é produzida na própria ilha. Aí tem 3 marcas de cerveja. Aí tem lá o livre mercado, que é o quê? Uma marca tenta produzir com qualidade melhor que a outra e a preços mais acessíveis, porque aí as pessoas vão comprar da minha marca e eu vou crescer. Aí outra marca vai e fala, não, eu vou diminuir também o preço porque tem muito consumidor, e aí vão comprar da minha marca e não da dele. Olha só que concorrência leal, ó que coisa bonita, é mercado financeiro. Olha, lei da oferta e da procura, livre mercado. Não. Aí imagina que é isso que acontece no mundo real, viu? Que eu vou falar agora. Os donos das 3 fábricas chegam e falam, ô gente, vamos fazer assim? Que a gente está vendendo isso aqui a $1, a 75 centavos? Não! Vamos fazer o seguinte, o preço mínimo é $3 agora. Não tem outro fornecedor, só tem a gente. O pessoal vai comprar de quem? Não quer comprar, não bebe mais cerveja. Fim. E aí todas as empresas combinam o preço, ó, vamos cobrar bem alto, porque aí o nosso lucro, em vez de ter um lucrinho pequeno, vamos lucrar 100 vezes mais, pô. O povo que não quiser que não compre, como todo mundo bebe, todo mundo vai comprar e pagar mais caro. É isso. Agora, eu falei de cerveja como uma coisa que você pode simplesmente não beber. Agora imagina que em vez de cerveja, eu esteja falando de petróleo.
há poucos países no mundo que produzem petróleo. Esses países formam uma associação chamada OPEP, que é a Organização dos Produtores de Petróleo. Tá. Aí nessa OPEP tem Arábia, tem ali, tem Noruega, que produz pouco petróleo, tem vários países ali que produzem petróleo. E aí esses países se reúnem todos os anos. A Rússia não faz parte da OPEP, ela faz parte de um outro grupo chamado OPEP Plus. Tem um mais no finalzinho, que aí tem Rússia, tem Brasil, tem Venezuela e tudo mais. Esses dois grupos se reúnem todos os anos e aí eles decidem quanto vai ser o preço do petróleo no próximo ano. Como é que eles podem decidir? Eles controlam a produção. Como? Eles falam, olha, eu posso produzir 100 milhões de barris por dia, mas eu não vou... Se eu produzir 100 milhões de barris por dia, o preço vai cair. Para que eu vou entregar 100 milhões de barris assim? Quanto que o mundo consome? Ah, o mundo consome 100 milhões de barris? Ah, pronto. Então eu produzo 10, você produz 10, você produz 15, você produz 15, e aí eles vão calculando para manter o preço sempre do jeito que eles querem. O que aconteceu? O petróleo russo sai da equação a partir das próximas semanas, tá? Para sair da equação está saindo cada vez mais. Por quê? Porque tem as sanções contra a Rússia. Então, se a Rússia produz tantos milhões de barris por dia, esses barris saem da conta. Aí os outros têm que produzir barris a mais, têm que produzir mais petróleo para que o preço continue igual. Os outros falaram assim, não. Por quê? Para que eu vou te entregar esse petróleo, Estados Unidos? Não. Vocês que se danem. Pague mais. E aí, o que aconteceu? A Arábia Saudita e o Irã estão junto com a China e com a Índia, e eles estão brigando no G20, apesar do Irã não estar no G20, o Irã muitas vezes é convidado. Que tem uma economia forte, tem bombas nucleares e tudo mais, é convidado para essas reuniões todas. E aí o que acontece? Eles falaram, nós não vamos ajudar os Estados Unidos em nada. E o governo norte-americano se desesperou e falou para a China, olha, ou vocês tomam uma atitude drástica contra a Rússia, ou se vocês tentarem ajudar a Rússia significa não aplicar sanções contra a Rússia. É isso que é ajudar a Rússia. Ou se vocês ajudarem a Rússia, vocês também sofrerão sanções. É a segunda parte do plano. Vão atacar por Taiwan, colocando armas em Taiwan, e vão também aplicar sanções dizendo que a China está ajudando a Rússia nesse massacre contra os ucranianos e que a China sabia de tudo e que a China é o pior do mundo. Enquanto isso tudo acontece, onde fica o Brasil? O Brasil no G20 se absteve, não votou contra, mas também não votou junto com os Estados Unidos e outros países. O Brasil na ONU, o Brasil vota a favor das notas de repúdio. Nota de repúdio, esse é o mundo moderno. Pessoas morrendo lá, eles nota de repúdio. O Brasil vota a favor das notas de repúdio, mas sempre criticando os textos. E o embaixador do Brasil na ONU falou, olha, os americanos nem sequer leem nem escutam as nossas falas e nem sequer leem o que a gente envia para eles. Eles não estão nem aí, eles fazem do jeito que eles querem. É assim, temos que todos repudiar a Rússia no nível máximo, ponto final, acabou. Mesmo isso sendo contraprodutivo, isso não vai acabar com a guerra, pelo contrário, isso só joga mais gasolina na fogueira, a maneira como eles escrevem a nota de repúdio. Que uma coisa é você falar, ó, Rússia, a gente também para por aqui, vocês param por aí e acaba a guerra. Outra coisa é falar, é Rússia, então a gente vai impor sanção assim, assado, agora vocês vão ver, a gente vai acabar com vocês. Já viu alguém acabar com guerra desse jeito? Não existe. Pois bem, isso tudo acontece, aí os Estados Unidos, assim como foram lá com uma bacia assim, por favor, Venezuela, me dá petróleo. Não. Aí a União Europeia, Venezuela, me dá petróleo. Não. Aí Arábia, não. Irã dá petróleo. Irã jogou 12 mísseis lá na consulado dos Estados Unidos para falar não. Não, ponto final, acabou e não me incomodem mais. O que o Irã falou o que o Irã fez contra os Estados Unidos foi mais ou menos quando alguém está te irritando essas ligações de telemarketing, você vai lá e bloqueia o número, ou antes de bloquear o número, você atende para xingar a pessoa. Foi isso que o Irã fez. O Irã foi lá e soltou bomba nos Estados Unidos para falar não e ponto final. Aí, e agora o que a gente faz? Ligaram para o Brasil. Aí o Bolsonaro falou que a Petrobras agora vai aumentar a produção de petróleo. Por quê? Porque o Bolsonaro está do lado dos Estados Unidos? Não. Porque o Bolsonaro está desesperado com o preço da gasolina no Brasil. Só que o Bolsonaro, além de ele ser uma pessoa burra, que ele não sabe como fazer, o Bolsonaro deve estar levando dele do lucro da Petrobras. Aí o Bolsonaro foi lá, e num dia histórico, quando a gasolina passou de R$7 em todo o Brasil, o Bolsonaro fez isso aqui, ó. Vou te mostrar o Bolsonaro que ele estava fazendo no sábado à noite. Obrigado. Olha o posto de gasolina, R$7,49. O Bolsonaro foi lá tirar foto no posto de gasolina para mostrar a gasolina mais cara da história do Brasil.
E aí depois ele chegou a dizer que a Petrobras só liga para eles mesmos e que a Petrobras Futebol Clube, os acionistas só ligam para eles. E aí perguntaram, então você vai mudar a política de preços, agora a gente vai acabar com o lucro dos acionistas, né? Não. Sabe o que ele falou? Não, a gente vai reduzir PIS e COFINS, quer dizer, vai custar uns 15 bilhões de reais para nós, que é dinheiro público, que vai ser utilizado para diminuir o preço da gasolina, sem mexer no lucro, porque esse dinheiro que vai sair da gente, ele vai direto, sabe para onde? Para o bolso dos acionistas. Vou mostrar aqui em São Pedro, São Paulo. São Pedro, São Paulo. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação.